Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao culto nesta manhã, nesta noite, aqui na casa da nossa irmã. Vamos queria pedir ao irmão Bernardo para me fazer a oração. Ver se eu consigo ajeitar aqui essa voz. Música. Função Bluetooth. Alô? Alô, 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 amém, amém. O irmão pode ir. Boa noite a todos. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor Jesus, na casa de nosso irmão aqui no Buriti dos Lopes. E agradecendo ao Senhor por esta viagem, por esse amor que Ele deu a cada um de nós, que está junto, em comunhão com a palavra e com o seu poder. Nesse momento, Pai, eu te peço que Tu não olhe para a minha fraqueza, que Tu nos ajude, não olhe para nossas falhas. Acrescente fé, Pai, em nossos corações, para que nós possamos andar nesse caminho, que este é o único caminho que devemos andar, é ouvindo a Tua palavra, para que nós recebemos, quando ouvimos a Tua voz, tudo que tem falado em nossos corações, para que nós possamos ser melhor para Ti, Senhor.
que tu não deixes nós no caminho, entrar em caminhos que não levam a lugar nenhum, que tu possa levar nós a esse caminho, onde muitos não vê, mas a tua palavra mostra que caminho é esse, que é a tua palavra, que é o Senhor, na vida de cada um, porque só Ele é digno desses encontros, dessa promessa que Ele deu a cada um de nós. Pois aqui estamos pedindo que tu abençoe mais uma vez este culto, esta reunião. Abençoa essa ceia que é a nossa irmã, esse mandamento que o Senhor vai ensinar aqui para nós cumprir e ajudar nossa irmã. Que o Senhor perdoe cada um, nos ajude cada um, olhe para nossas falhas, nossas debilidades. Que o Senhor possa ajudar, principalmente o nosso ministro, o ministro que Deus escolheu para nós nesse tempo. Estamos pedindo que o Senhor abençoe a ele com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar através dele, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo também que o Senhor abençoe qualquer pessoa que ouvir essa mensagem de hoje aqui, que eles possam também receber essa mesma fé, pois aqui estamos esperando verdadeiramente esse verdadeiro encontro. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, também peço que tu abençoe os louvores, abençoe todo o mover nesta noite, que seja tu, Senhor, o todo absoluto nesta noite, e cada um de nós, pois te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe José, o motorista que tu proveste para nós, e tu abençoe todo o mover, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, irmão, vamos adorar com alguns hinos conhecidos, mas eu quero tomar aqui um hino no início desse sinal. Hino de número 2, primeiro hino. Nós vamos começar a adoração ao Senhor Jesus nesta noite aqui. Amém, amém. Amém? Vamos adorar. O pôr do sol do tempo findando está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. O pôr do sol do tempo findando está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão. E é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. É sua Josué, é sua Josué, levante, tome a sua terra de descanso está aqui. É Ele quem vos fala com doce eterna voz, a âncora de sua alma que veio em carne, para suas lágrimas enxugar, porque tu és o
o dono soberano desta terra, que foi lhe dada pelo nosso Senhor. Já venceste esta guerra contra as potestades malignas. Este é o dia da voz final ecoar, porque tu és o dono soberano desta terra, que foi lhe dada pelo nosso Senhor. Já venceste esta guerra contra as potestades malignas. Este é o dia da voz final ecoar. Chegou a nossa vez, completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez, completa possessão de tudo, predestinados através da presciência de Deus. Chegou a nossa vez, o pôr do sol do tempo findando está. Não falta muito até que tudo se torne escuridão, e é a hora em que o tempo e a eternidade entram em harmonia para a união permanente de Deus e seu povo. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O próximo hino é o hino de número 5. Hino de número 5, próximo. Vamos adorar. Eu quero ser verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparências. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Eu quero ser verdadeiro adorador,
ó Rei Davi, agrada teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver em santidade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparência. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Sem tua graça, Senhor, não sou nada, preciso de ti. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém. Nós vamos adorar com o hino de número 6. Logo depois desse hino nós vamos cantar o corinho, somente crer, e receber a palavra do Senhor nessa noite aqui, na casa de nossa irmã. Amém. Vamos adorar com esse hino, hino de número 6. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou, ele simplesmente me amou, indignou, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha. Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para
morreres por mim, um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar à nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim, um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração e louvor nesta noite, aqui na casa de nossa irmã, crendo que o Senhor tem recebido, porque o Senhor aqui está conosco, mais uma vez. Assim, amado Deus, o Senhor tem a liberdade em nossas vidas, aqui neste lugar. O Senhor possa tomar nossos corações e falar conosco, Pai, porque estamos aqui com um único propósito: bem dizer Teu santo nome e Te adorar como já fizemos, e seguro que o Senhor, que é o nosso Deus, que deu a promessa aos que creem, e o Senhor nos ensinaria toda a Tua vontade. Nós estamos seguros que o Senhor tem feito isso e fará isso esta noite aqui mais uma vez. Assim, amado Deus, abençoa, Pai, estes irmãos, essas irmãs. Eu me entrego em Tuas mãos e Te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Não olhe as minhas fraquezas, me rendo a Ti nesse momento e Te peço que o Senhor me use para que esses corações que aqui estão, aqueles que nos ouviram esta mensagem, possam ser abençoados por Ti, porque assim Te peço essas bênçãos, confiando em Ti, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler a Escritura de Hebreus, capítulo 3. Nós vamos tomar duas Escrituras nessa noite. A primeira é Hebreus, capítulo 3. Versículo 1 em diante, o livro de Hebreus já está para o final da Bíblia, ali, já caminhando para está próximo de Apocalipse, a carta ali.
Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém. Amém. Está escrito assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amém. A outra escritura é Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 está escrito assim do versículo 1. Porque tendo a lei as sombras dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é tua palavra. Que o Senhor verifique ela em nossos corações, porque assim te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Hoje é culto de ceia, nós vamos ministrar a ceia para a irmã, mas antes de nós ministrar a ceia, eu quero falar um pouquinho sobre essa escritura que lemos. Eu vou ler novamente o versículo 2 do capítulo 3 e o versículo 3, onde diz assim: sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa, porque ele, tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Aí ele continua: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Amém. Então aí estava o apóstolo Paulo, esse aqui foi o apóstolo Paulo, pelo poder do Espírito Santo, Deus eterno nele, nos dando essa visão
naquele tempo ali, quando ele começou seu ministério. Eu vou falar um pouquinho daquele tempo, para mim entrar nesse tempo que vivemos. Então ali o apóstolo Paulo estava vendo o que aquele povo que dizia o que criou em Deus estava fazendo. Eles estavam dando crédito exatamente naquilo que tinha sido ensinado por Moisés já há alguns anos atrás, e deixando de crer naquilo que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ou o próprio Espírito Santo, através de Paulo, estava ensinando. Isso aconteceu ali, é por isso que ele está falando. Moisés, sendo um homem fiel a Deus, obediente a Deus em todas as coisas, em toda a sua casa. Mas chegou um tempo no qual aquele ensinamento de Moisés tinha que cessar. Por isso que ali na outra escritura está dizendo que as coisas do Velho Testamento são sombras das coisas que viriam futuramente, da realidade das coisas que viriam futuramente, né? Então ali quando Paulo começou a ensinar o povo, ele estava ensinando para o povo que o povo tinha que deixar aqueles costumes, ou então aquele ensinamento de Moisés, e agora tinha que tomar um ensinamento de Jesus, que era o mesmo ensinamento que Paulo estava ensinando. Glória a Deus. Amém. Porque Moisés, sendo um homem poderoso na mão de Deus, mas andou longe de chegar aos pés de Jesus, porque Jesus era o próprio Deus manifestado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, Amém. o povo estava honrando a Moisés tanto e rejeitando o Deus da criação, que era Jesus. Rejeitaram e estavam rejeitando ainda no tempo de Paulo. Porque quando Paulo foi levantado, o Senhor já tinha partido. Já tinha subido, né? Paulo foi o último apóstolo que Deus levantou na terra para os gentios. Então ele estava exortando e dizendo para aquele povo aquilo ali como era que era. Eles tinham que agora não olhar para Moisés, ainda que ele foi um homem poderoso e fiel a Deus. Mas era chegado o tempo deles olhar para aquele outro homem, que era o Senhor Jesus. Aqui diz que ele era, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui diz: considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então o povo tinha que tomar Jesus, a palavra que foi ensinada por Jesus, porque ele era o apóstolo e ele era o sacerdote da nossa confissão, e ele é até hoje. Amém. Amém. Ele é a palavra. Então eu estou falando para me trazer um pouquinho para esse tempo que nós vivemos, para nós ver, porque não importa nós falar do que passou, isso são histórias que já foi passada. Ali é como diz a Bíblia, é sombra, tipo, figura. Então ali tinha Moisés, tinha tirado o povo do Egito, mas tinha a promessa que o Messias viria. Isaías tinha profetizado que uma vez conceberia e dava à luz um filho. E ele seria Deus forte, príncipe da paz, e por aí vem, né? Até chegou, quando João Batista apresentou a ele, a partir daquele dia em diante, agora o povo tinha que crer naquele homem, naquilo que aquele homem tinha ensinado, porque aquele outro ensinamento que veio de Moisés já tinha ficado para trás. Não ia valer mais a partir daquele momento, porque estava cumprindo a escritura que Isaías tinha profetizado, como era que seria. Então nós sabemos como testemunha que verdadeiramente aqueles que reconheceram a manifestação de Deus na terra através de seu filho, o Messias, ou o filho do homem, um profeta da Galileia, foram salvos. Aqueles que não reconheceram ficaram com o ensinamento de Moisés e rejeitaram aquele ensinamento, aquelas escrituras que Isaías tinha profetizado, as profecias que estavam profetizadas, não puderam receber a vida eterna. Foram cortados. Então, esse é o problema desde o princípio da criação até hoje, irmão. Nós estamos vivendo na última era, a sétima era, não há outra era. Essa é a era final, nós sabemos disso.
E Deus prometeu nessa era se dar a conhecer a um povo na terra por completo. A Amém. conhecer é se revelar. Amém. A dar a conhecer ou se revelar a um povo quem verdadeiramente ele é. E nós sabemos que ele fez isso. Glória a Deus. Cumpriu a palavra conforme está escrito, como estava escrito lá atrás que cumpriu em Jesus, como está escrito que cumpria nessa era. Porque ele disse claramente que antes do dia grande e terrível do Senhor, antes do fogo cair na terra, nós sabemos que é fogo que vai cair nessa terra, não é mais água, é fogo. Ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos seus filhos à fé dos pais. A fé dos pais quer dizer a fé dos apóstolos. Nossos pais são os apóstolos. Amém. A fé deles é a fé deles que nós vamos receber. Qual fé deles? Temos que receber aquela mesma fé que Pedro recebeu, que Paulo recebeu, que João recebeu, que Maria Madalena recebeu, que Maria, mãe de Jesus, recebeu, que a samaritana recebeu e que muitas pessoas que estão escritas na Bíblia receberam. Amém. Essa é a fé que é prometida para nós. Nós é receber aquela mesma fé, aquele mesmo poder que eles receberam. É o que é prometido para esse dia. Né? É dessa maneira que é. E isso se cumpriu na terra. Deus se revelou. Não é que ele vai se revelar mais. Ele já se revelou. Amém. Amém. A Bíblia toda foi revelada de Gênesis a Apocalipse, hoje pela graça de Deus, conforme o que ele prometeu, o que ele disse que faria. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é nosso Deus. Amém. O nosso Deus não é uma história de dizer Deus, não. O nosso Deus é Jesus. Glória a Deus. Mas quem é Jesus? Jesus é a palavra manifestada em carne. Amém. Glória a Deus. Jesus é um homem perfeito. Mas quem é esse homem perfeito? A palavra de Deus manifestada em carne humana. Amém. Aonde é essa palavra de Deus que ele profetizou, que está escrita aqui, ela, conforme o que ele prometeu fazer, onde ela está, ali está Deus. Amém. Aqui fala. Se o sacrifício passado do tempo do Velho Testamento aperfeiçoasse a pessoa, não falava de outro sacrifício. Porque no Velho Testamento o sacrifício que era feito pelo animal, pelos pecados. Ovelha, bode, essas coisas, matavam, né? As pessoas, os que criam, matavam pelos seus pecados, era mais de sangue. Mas a Bíblia fala de outro sacrifício, que é este sacrifício desse Cordeiro de Deus, que era Jesus. Amém. Então, o sacrifício, aquele sacrifício lá do Velho Testamento, não aperfeiçoava ninguém. Deus era como uma capa, vamos dizer assim. A pessoa se arrependia, matava, oferecia um sacrifício de animal, Deus recebia. Mas aqui era a sombra, mostrando o verdadeiro sangue do Cordeiro de Deus que seria derramado pelos nossos pecados. Então, Glória a Deus. através desse sacrifício perfeito que viria, quando isso acontecesse, aí o homem era mudado e a mulher. Aqueles que reconhecessem e recebessem esse sacrifício ou tivessem debaixo deste sangue, eles não voltavam a ser mais o que eram. Amém. Eles são mudados, são nova criatura. Porque o sangue de Jesus, o sangue do poder de Deus, tem o poder de transformar e tirar o desejo do homem e da mulher do pecado. Amém. O sangue de touro não tinha. É por isso que falo, que nós lemos aqui, que nós somos esse templo de Deus. Cada um de nós é onde ele habita. Então, nós é que temos que se tornar este sacrifício. Mas como é que nós vamos se tornar este sacrifício? Nos rendendo e obedecendo a ele, conforme o que ele diz. Glória a Deus. Amém. Aí nós se tornamos um sacrifício perfeito. Como Jesus deu um sacrifício perfeito, assim somos nós também. Então veja bem, as coisas, irmão, para mim é muito simples hoje no sentido da palavra da vida eterna, e creio que para nós que cremos. Por que eu estou falando isso? Porque o problema da salvação é esse. Sempre foi. E eu vou dizer para vocês porque é o que a Bíblia diz, que é o que eu estou falando. O segredo para você ser salvo ou ter vida eterna é reconhecer a hora, o dia
e o que Deus está fazendo. Esse é o segredo. Pessoas podem falar do que passou, podem falar do que vai vir, porque está escrito na Bíblia. E rejeitar o que está acontecendo. Verdade. Assim aconteceu lá com Jesus. Eles podiam falar do que Moisés disse, podiam falar do que Isaías profetizou, que o Messias viria, que Jesus viria, e Jesus estava ali no meio deles, ali pregando a palavra, ensinando, e eles não podiam conhecer. Amém, amém. Por isso que se perderam. Irmão, é a mesma coisa hoje. Sempre foi assim. Por que muitos se perderam, outros foram engolidos pela terra no tempo de Moisés? Quando Moisés tirou o povo do Egito. Porque uns reconheceram que era Deus naquele homem, outros não reconheceram a mensagem que estava profetizada na hora. E aqueles que não reconheceram foram contra o profeta, que é a mesma coisa ser contra Deus, e a terra engoliu todos eles. Amém. Então, não é diferente hoje não, irmão. Essa é a grande revelação para todos nós. Todo mundo que sabe ler pode tomar a Bíblia, irmão. E ler ela e pregar bem melhor do que eu estou pregando para vocês aqui, tem umas palavras bem mais bem colocadas do que as minhas. Eu não sei ler, eu sou um analfabeto, eu tenho a 4ª série. As pessoas que têm sabedoria desse mundo podem falar muito bem disso aqui. Mas ele fala do passado, fala do que vai acontecer e não vê o que está acontecendo. Verdade. E esse é o segredo, essa é a revelação. Obrigado, Senhor. Mas eu não vou demorar não, mas eu vou chegar lá. Aquele povo era seguro no ensinamento de Moisés. Irmão, nós estamos vivendo nesse tempo, daquele mesmo jeito que aconteceu lá, está acontecendo agora na Terra. Glória a Deus. Amém, amém. Muitas pessoas na Terra que creem nessa mensagem que nós cremos, que viu a hora e o dia e diz que viu a hora, estão como aquele lá. Estão crendo lá no que o irmão Branham, o profeta de Deus, enviou nessa era, porque não foi outro, foi ele é o Elias. Amém. Estão crendo lá naquele passado lá que o profeta ensinou, como que ele tivesse hoje. E não consegue ver o que Deus está fazendo agora. O que Jesus está fazendo agora, o Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Esse é o problema. Eu não estou falando do povo aí fora, eu estou falando do povo que diz que crê como eu. Amém. Eles reconhecem o que o profeta ensinou, quando estava vivo, porque ele já foi. E não reconhece o que Deus está fazendo agora, o que Jesus fez agora. Porque quando João Batista apresentou o Messias, que era o Cordeiro de Deus, logo em seguida ele foi preso e foi morto. Quem ficou na terra foi o Senhor Jesus, o Filho do Homem, o profeta da Galileia, para ensinar para o povo. Do mesmo jeito foi agora. Quando o profeta dessa era que Deus enviou terminou sua mensagem, concluiu o que Deus tinha dito, revelou, Deus se revelou tudo através dele. Aí tinha encerrado o ministério de Deus, Deus tirou. Agora quem é que está na terra? O Senhor Jesus, o grande Espírito Santo, o nosso Deus. O problema é reconhecer isso. Esse é o problema da terra. Do mesmo jeito que foi lá, é agora. Eles, no lugar de ficar com a mensagem que estava prometida, porque Moisés disse: o Senhor levantará de entre vós, irmãos, um profeta, e ai daqueles que não crêem nele. O Moisés falou para eles. E quem eram os irmãos? Jesus Cristo, falando no sentido natural, ele era da onde? De Belém. Belém fica onde? Em Israel, na Judéia. Amém. Ou não é? Amém. E aquele povo que rejeitaram Jesus? Era o povo que dizia que cria em Deus. E eles eram da onde? De Israel, de Jerusalém. Amém. E irmão deles. Amém. Ele nasceu lá no meio deles. Eu estou falando no sentido natural, porque Jesus não era irmão deles. Jesus era o Deus eterno. Glória a Deus. Mas no sentido natural era como irmão dele, como ele nasceu, né? Amém. E eles rejeitaram. Não puderam conhecer a ele. E Moisés tinha dito isso. O profeta disse a mesma coisa, irmão, nessa época. Glórias. Amém. Amém. Haverá um arrebatamento. O Senhor virá buscar um povo. Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, creio que é isso. Que o Senhor descerá nos ares e levará um povo. Ele vem buscar um povo para levar no arrebatamento. Nesse tempo do fim, nesse tempo que vivemos. E o profeta apresentou ele, disse assim: esse aí é ele. Quando João Batista apresentou, antes de João Batista apresentar ele, quem foi que desceu sobre ele?
uma pomba. O Espírito Santo, o Pai, na forma de uma pomba. Esse foi o sinal aí. João Batista conheceu, sabia que era aquele dali, porque Deus tinha dito para ele no deserto. Que aquele que ele visse, aquele sinal descer era ele. O profeta disse, quando os anjos formaram a pirâmide e desceu aquela nuvem, fez a cabeleira branca na cabeça do profeta, na cabeça dos anjos, e formou o rosto de Jesus, e o profeta disse, isso aí é Jesus. Daí está a boca, os olhos, a venda, está tudo aí. Amém, amém. Verdade. O que ele disse? Por que aquela nuvem branca veio e envolveu a cabeça dele? Porque ele desceu como juiz supremo na terra. Juiz supremo na terra. Olha, irmão, isso é claro para nós. Aonde era que estava a misericórdia de Deus depois que João Batista saiu? Estava em Jesus. Amém. Amém. O Messias? Ou não era? Amém. Glória a Deus. Aonde é que está a misericórdia para nós nessa era, depois que o profeta apresentou ele lá? Amém. Cumpriu o Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 1, 2, 3, por ali, até o versículo 7. Amém. Outra vez. Quando o profeta apresentou ele, quem é que está na terra? Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas, irmão, Jesus, ele desceu, mas ninguém não vê. Eles estão olhando para aquele corpo lá, irmão. Nunca vão ver aquele corpo. Glória a Deus. Aqui não. Somente aqueles que foram redimidos, que alcançaram essa promessa, verão. Amém. Amém. Conhece ele. Olha, o que quer dizer? A Bíblia não diz. Vocês querem ver uma escritura para... Eu vou ler essa escritura para encerrar, para mostrar para vocês que eu estou falando é a escritura. 1 Coríntios capítulo 12. Que é para deixar claro. Aí eu vou encerrar com essa escritura. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Olha o que está escrito. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí eu vou ficar aqui. O corpo é o quê? Uma igreja, um povo na terra. Vou ler uma escritura para deixar mais claro. Glória a Deus. Capítulo 10. Deixa eu ver se é. O que é capítulo 10? É capítulo 10 ou é capítulo 5? Deixa eu ver se é o 5 aqui. O 10, tá? Não, não é. É o 10 mesmo. É o capítulo 10 mesmo, de 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o primeiro versículo em diante. Nós vamos chegar lá. Ora, irmão, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cadê o versículo que eu quero achar? Não é esse aqui. Mas é 1 Coríntios 10. Deixa eu ver aqui. Vou achar.
Onde é que está esse versículo? Não é aqui, rapaz. Mas é no capítulo 10. Agora o versículo é que eu não estou encontrando. Eu vou citar para ver, parece que vocês acham. Onde diz que o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. É capítulo 5 e o capítulo 10 que fala isso, mas eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Não estou achando. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da benção, que é benção, não é aqui. Rapaz, é uma escritura muito conhecida. Para mim que é capítulo 10 ou capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas eu estou achando. Meu Deus. Eu sei que lá nessa escritura diz assim, que o cabeça da mulher é o marido e o cabeça da igreja é Cristo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou procurar mais, eu vou só citar mesmo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o corpo de Cristo, que ali está falando, todos somos batizados por um Espírito formando um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas quem é o cabeça dessa igreja? É Ele, o Senhor. Glória a Deus. Amém. É Ele nela. O que quer dizer isso? A igreja, que é o corpo de Cristo, esses que recebem esse batismo, ele é o quê? É a noiva, a esposa de Jesus Cristo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é isso aqui. Ele desceu como juiz supremo a essa terra, nessa era. Só que a misericórdia está na esposa. Amém. Amém. Através da esposa, que é esse corpo, que é esse povo, que são batizados com seu Espírito, é aí que está a misericórdia. Ele é o cabeça dela. É ele nela. Eu acho que deu para vocês entenderem, porque eu não achei a escritura, mas ela é por aqui assim. Então, mas ele é aqui em Coríntios mesmo. Eu creio que é. Deixa eu ver se eu estou em 1 Coríntios. É 10, mas é do 2 Coríntios. 2 Coríntios, é? Eu não ia achar, não. 2 Coríntios, depois eu vou ler. Já que você achou. Ele tem uma marcado que você não acha. Qual é o versículo primeiro? É, Danilo? Parece que é. Peraí. Ah, você disse que era. É o versículo primeiro ou o versículo 2? Peraí. Ah, então não é. Você mesmo não sabe ainda. Então é isso aí que eu estou falando para vocês. Mas essa escritura é aqui primeiro. Para mim que era 1 Coríntios, mas ela está dizendo que é 2. E no capítulo 5. De 2 Coríntios também não é. Então não é aqui não. Eu creio que é em 1 Coríntios mesmo. Eu não estou achando, mas é. Onde diz essa escritura que diz que o cabeça da mulher é o marido e o cabeça da igreja é Cristo.
Mas agora eu não estou achando. Então eu queria tomar essa escritura, eu estou falando dela só para mostrar para vocês que ali diz que o corpo de Cristo é um povo. Assim como o nosso corpo tem muitos membros, assim é o corpo de Cristo. Tem muitos membros. Mas esse corpo tem um cabeça. E o cabeça desse corpo é Cristo, é o Glória a Senhor. Deus, amém. Porque essa escritura que eu estou falando para vocês que eu não encontrei, ela diz isso. Que o cabeça da mulher é o marido e o cabeça da igreja é Cristo. É o Senhor. Então é ele nela. Não sabe? É ele nela, na sua esposa. Só que a misericórdia está nela, porque desceu como juiz supremo. Através do seu corpo, dos membros do seu corpo, dessa igreja, dos membros dessa igreja, desse corpo, é que vem a misericórdia. É que Deus opera através da cura, da libertação, da salvação, porque desceu como juiz. Amém. Então é dessa maneira que é. É assim que está escrito isso, está escrito aí. Depois vocês procuram o que vocês acham. É porque é uma escritura que eu sempre anoto, mas eu esqueci ela. O capítulo. Eu esqueci não, eu creio que é capítulo 10 de 1 Coríntios, ou então capítulo 5, mas eu posso estar ainda. Agora o versículo não lembro. Pode ser também segunda e eu estou trocando. Mas é em Coríntios. Então eu queria falar isso para vocês nessa noite. Esse é o engano maior, é esse. É não reconhecer a manifestação de Deus conforme está escrito no seu dia. Esse é onde leva as pessoas a rejeitarem a Deus. Agora, eu vou dizer isso aqui. Nós temos que ter sabedoria, irmão. Nós não podemos olhar para o homem. Por que aqueles rejeitaram o Senhor Jesus? Porque olharam para Moisés. Por que muitos perderam a salvação e não puderam ser salvos? Porque olharam para aquele homem chamado Jesus, o Filho de Deus. Por que muitos hoje também vão perder a salvação? Porque estão olhando para o William Branham, o profeta da era. Ou então para homens sábios que tem ali. Só tem um homem que nós temos que olhar. É Jesus Cristo e ele é a palavra. Amém. Amém. Esse é o único homem que nós temos que fazer. O único que não fala, irmão. Ele deixou claro, ele disse: passará céus e terra, mas a minha palavra não passará. Ela tem que se cumprir. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não se passa, irmão. Ela tem que se cumprir conforme o que ele diz. Então nossa fé tem que estar firmada na palavra, porque na palavra é o único lugar que nós temos segurança. A Bíblia diz no Salmo 90, 190, parece que era 190, não sei, por aí assim, o Salmo 91. Ali Davi deixou claro. Ele disse: se levanta 10.000 do meu lado direito, cairão todos. Se levanta 1.000 do outro lado, cairão todos. Mas por que caía? Que ele estava dizendo? Porque ele estava firmado na palavra de Deus. Amém. E a palavra de Deus, quem está firmado na palavra de Deus, irmão, que é dessa rocha, conforme o que foi prometido, pode se levantar o que se levantar, essa pessoa não vai cair. Amém. Porque Deus não cai. Amém. E a palavra de Deus é Deus, é o próprio Deus. Amém? Amém. Então essa é a nossa segurança. Não importa o que os outros digam, pode dizer o que quiserem. Está escrito, cremos. Amém. Não está escrito, não cremos. Não importa o quanto seja polido, se não está escrito, não é verdade. O Senhor Jesus Cristo diz que a salvação é para aqueles que creem, como diz a Escritura. Glória a Deus. Amém. E como é que diz a Escritura? Que ele enviaria o profeta Elias nessa era que vivemos nesse tempo para revelar o coração dos seus filhos. Levar eles a mesma fé. E ele fez isso. Amém. Amém. Ele não disse para crer num teólogo aí, num filósofo que tem por aí não. Ele disse para crer na palavra. Glória a Deus. Ele é a palavra. Amém. Amém? Amém. Pois era isso que eu queria falar para vocês, eu queria expressar. Então nós vamos orar. Vamos orar pelo pão. Vamos ler 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Vamos ler a escritura para nós podermos ir para a ceia. É 11 não. Capítulo 23, né? Capítulo 11, versículo 23, né? Aham. Amém.
Versículo 23 está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí tem João 13, João capítulo 13. Vamos ler aqui 2 versículos. Versículo 13, versículo 12 do capítulo 13, vamos ler aqui. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendei o que vos tenho feito, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Então ele estava falando ali dos discípulos, nós sabemos ali para trás, quando Pedro disse que não aceitava ele lavar os pés dele, e ele disse: olha, se tu não aceitar lavar teus pés, não tem parte comigo. Então ele deixou claro aí, dizendo que ele deu o exemplo. E assim como ele deu o exemplo, eles deveriam fazer isso também. Isso foi uma palavra que ele falou para os discípulos quando estavam em serviço de carne. Isso não ficou lá não. Isso hoje é a mesma coisa, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois que ele deu esse mandamento e cumpriu isso ali, deu essa ordenança a eles, ele foi crucificado, ressuscitou e está na terra. Amém. Até hoje. Amém. Porque ele voltou na forma do Espírito Santo que ele era antes. O corpo de carne era o templo de Deus, o Filho. Amém. Mas o que habitava naquele corpo de carne era o Pai. Então o corpo de carne está lá no propiciatório, lá, mas ele desceu. E nessa terra ele se manifestou em carne do mesmo jeito que ele se manifestou do seu Filho Jesus. Conforme diz a palavra. Amém. Sem nenhuma dúvida para nós. Então era isso que eu queria. Então ele deu um exemplo e nós como filhos temos que tomar o exemplo de nosso Pai. Então foi por isso que falamos. Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, te apresento, Pai, esse pão como um símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós pecadores, Pai. Consagro ele e santifico, tirando deles toda a impureza, para que seja cumprido o teu mandamento na vida dessas irmãs aqui nesta noite. Assim te peço essas bênçãos e consagro esse pão no nome de Jesus Cristo. Também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado no Calvário por nós pecadores.
Consagro esse vinho e santifico ele, para que seja cumprida a tua palavra, que é o teu mandamento nas vidas dessas irmãs nesta noite, te pedindo estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Senhor, abençoa essas irmãs que vão cear. Senhor, não olhe as debilidades delas, porque tu sabes que nós somos pessoas debilitadas. Então, Senhor, não leva em conta, porque estamos confiando neste sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Assim, abençoa essas irmãs, Pai. Ajuda elas e abençoa elas nas suas necessidades. Se estão necessitando de cura, o Senhor possa dar saúde a elas. Se estão necessitando de fé, o Senhor dê fé a cada uma delas. Se estão necessitando, Pai, de arrependimento, que o Senhor dê arrependimento a cada uma. Porque assim, Pai, eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo por nossas irmãs. Que a tua palavra seja cumprida na vida delas nesta noite, conforme aquilo que tu prometeste e disseste aos que crêem. Porque assim te pedimos para a tua glória estas bênçãos. Amém. Irmã, pode. Essa tribuzinha é boa, né? Eu tenho perguntas e respostas nela. Eu gosto de beber.
Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos para nós adorar com o hino 4. Logo depois desse hino, nós vamos orar para encerrar aqui na nossa irmã. Hino de número 4. Vamos adorar. Na cruz do meio estava o meu Senhor, crucificado pelo pecador. Não foram os pregos em suas mãos que o seguraram ali, mas foi o amor de Deus que cravou na cruz por mim. Sublime amor que dá vida ao pecador, eu quero andar sempre nesse amor. Se eu falar sem línguas e tivesse toda a fé, mas sem sublime amor, eu nada sou. O amor de Deus levou Jesus pra cruz. Ó sublime amor, me faz também levar minha cruz. Não me deixe murmurar neste caminho. Quero obedecer teus mandamentos no entardecer. Sublime amor que dá vida ao pecador, eu quero andar sempre nesse amor. Se eu falar sem línguas e tivesse toda a fé, mas sem sublime amor, eu nada sou. Mas sem sublime amor, eu nada sou. Amém. Pode sentar, irmã. Não é aqui. Não, eu estou vendo 2 Coríntios agora. Eu quero achar essa escritura. Não quero sair com essa dúvida aqui, não. Eu estou achando que não é o capítulo 10. Eu estou todo barulhando com ela. Mas é uma escritura muito conhecida. Está no capítulo 5. Está no capítulo 5. Capítulo 5 de 2 Coríntios? É? Tá? Não, não acho que não. Não, eu estou no capítulo 6. Estou no capítulo 5 agora. É, eu não sei se está associado, né? Eu sempre anoto, mas essa escritura eu não anotei. Mas ela está... Não estou conseguindo achar ela. Meu Deus. Ela é uma escritura muito conhecida. Eu sempre cito ela, mas ela me fugiu da... É interessante.
se eu não ver essa escritura. Nós vamos encerrar, depois eu procuro ela. Mas eu vou ter que achar ela, irmão. Eu não posso sair daqui com essa dúvida, não. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, estamos agradecidos pelo culto nesta noite, Pai. Senhor, abençoe essas palavras que foram faladas no coração de meus irmãos. O Senhor não olhe para nossas falhas, nossos erros, porque estamos confiados, Senhor, neste sacrifício que foi feito por nós ali no Calvário. Assim, amado Deus, abençoe esse lar, abençoe a nossa irmã Lourdes, abençoe seus parentes, seu povo, seus filhos, todos seus familiares. Esse povo que vive aqui ao redor de nossa irmã, ou que mora aqui, seus vizinhos, o Senhor possa abençoar todos. Que a cada dia, Pai, aqui nesse lugar, a nossa irmã, pelo poder do Teu Espírito Santo, seja essa evidência da Tua manifestação e desta fé que foi prometida para Tua semente nesse tempo que vivemos, nesse final de era, porque nós estamos seguros pela revelação que somente a Tua semente, eleita e predestinada, que estava contigo antes mesmo da fundação do mundo, poderão reconhecer o dia, a hora e a Tua manifestação na terra. E nós não temos dúvida que esta irmã é parte disso, porque o Senhor concedeu isso a ela. E ela tem se parado nesse lugar, sozinha com o Senhor, Pai, ao teu lado. Assim, abençoa, fortifica, ajuda ela a cada dia, acrescenta fé a seu coração. E dá a ela, Pai, cada dia mais do teu poder em seu coração, que é seu Espírito Santo. Assim, amado Deus, abençoa nossa irmã. Abençoa todos nós, o Senhor possa nos conduzir de volta aos nossos lares nesta noite em segurança, que o Senhor seja o nosso guia e que Tua graça seja derramada abundantemente em nossos corações, no coração dessa pequena igreja, Pai, a cada dia aqui nessa terra. Assim, Pai, obrigado por tudo. Entrego a Ti essa humilde oração, te pedindo, Pai, essas bênçãos por todos nós e por todos aqueles que ouviram esta mensagem. Eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, uma boa noite. Deus abençoe meus irmãos a todos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Ó, rapazão. Aí que bota pra falar, sério, Mas não é seu